Olá pessoal, sou Edneia Biassi, coordenadora do curso de Sommelier do Centro Europeu Sommelier, e estou aqui hoje no podcast do primeiro Circuito Brasileiro de Enodegustação, onde nós estamos promovendo com excelentes rótulos brasileiros. Ou seja, estamos com diversas vinícolas com degustação e conhecendo também algumas novidades que temos aqui no Brasil. Mas a minha convidada em especial hoje, Heloíse Meroli, proprietária e produtora de vinho da Vinícola Legado, localizada aqui no Paraná. Heloíse, para você como produtora de vinho, né, que está à frente de uma vinícola, qual é a importância de um evento nesse formato, no caso de um circuito de degustação, onde as pessoas, os profissionais da área podem conhecer os vinhos que muitas vezes não chegam aqui até eles? Então hoje a gente tem produtores, temos vinícolas tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e demais regiões. Para você, como uma produtora, o que o vinho promove? O que o evento promove, perdão? Eu acho que um evento como esse é super importante para que a gente possa fazer com que mais pessoas da área provem os nossos vinhos. Como uma vinícola pequena, a gente tem uma dificuldade que é muito subestimada, que é a questão de abrir garrafas. Se eu tenho uma produção de 300 ou 700 garrafas de um rótulo, eu não posso abrir uma garrafa cada vez que eu quero que alguém prove esse vinho. Então, feiras e eventos como esses, eles dão a oportunidade que mais profissionais do segmento conheçam os meus vinhos. E eu acho que para os vinhos brasileiros em particular, eu acho que é ainda mais relevante, porque são vinhos que estão começando a aparecer nas cartas de restaurantes, que estão começando a aparecer também nos empórios, né? Sempre tivemos um volume menor, e isso dá oportunidade de se colocar de uma maneira diferente e ter mais alternativas para o consumidor final. Bacana, Elo, bacana. Então, assim, até aproveitando, pessoal, nós estamos degustando então aqui um vinho laranja. Mas aí eu faço uma pergunta para a Heloíse, mas por que laranja? Laranja por causa da cor do vinho, Elo? O que é isso? Como é o método? Existe um método de elaboração que é diferente do vinho? Sim, normal? Sim, existe? Sim, então sim. Conta pra gente, porque eu achei muito interessante a proposta. Então, o Sfisio Fiano Antica, ele surgiu porque eu sou apaixonada pelos vinhos italianos, por essa uva, pela Fiano, e a Legado trabalha exclusivamente com uvas próprias, né? Até pelo fato da gente trabalhar com agricultura regenerativa, com questões de sustentabilidade, a gente só pode trabalhar com uvas produzidas, né, com essa qualidade para ter esse produto. Sim. Então, no final, eu queria fazer uma homenagem aos vinhos da antiguidade, né? A Fiano é uma uva muito antiga, tem relatos muito antigos da época do Império Romano com relação a essa uva, que é cultivada principalmente na Campânia, né? Interessante. Sim, perto de Nápoles. E na antiguidade, os vinhos, que hoje nós chamamos de vinhos brancos, né, vinhos feitos de uvas brancas, eles não tinham as cascas das uvas separadas, né? A uva era macerada, ficava em contato com o líquido, ficava fermentando junto com o líquido inteira, né? Com cascas, sementes, etc. Então, esse é o método de produção da antiguidade. Claro que hoje a gente produz isso com controle de temperatura, né? Então, as uvas são separadas no vinhedo, selecionadas no vinhedo, a gente recebe na cantina, resfria, né? Aí separa os engaços, elas são prensadas e depois mantido em tanques refrigerados a baixas temperaturas por cerca de 14 dias, né? Então, nesse momento, aquele moço que está ali, ele começa a retirar dessas cascas um pouquinho de tanino, aromas, né? Muito mais, quanto mais tempo você tem, mais aromas você extrai, e também a cor. Por isso que ele tem essa coloração dourada. Sim, ele tem uma cor que realmente remete a um laranja, mas mais um dourado, né? Sim. E aí, Heloíse, uma outra curiosidade, com toda essa parte da elaboração que fica em contato com as cascas, né?
automaticamente ele vai concentrar mais, vai ter uma vai ser presente aí o tanino, vai ter mais aroma, mais sabor. Eu posso falar que o vinho laranja ele é mais complexo que um vinho branco vinificado de forma normal ou não? Porque isso é a dúvida de muitas pessoas, né? Sim. Algumas pessoas questionam isso também. Eu diria assim, que o vinho, para ser complexo, ele tem que ter realmente aromas e sabores de diversas famílias de aromas, né? No caso do vinho laranja isso acontece, mas não é uma exclusividade do vinho laranja, né? De maneira geral, por esse método, como você apontou, ele realmente tem. A gente consegue ali ter aromas primários, né? Tem esses aromas assim ligeiramente ligados à oxidação, tem também sabores ligados aos taninos, né? Então a gente vê aqui que ele tem essa característica da casca de laranja ou da casca de mimosa. Isso, exatamente. O cítrico seco. Um herbáceo delicado que é como se fosse uma camomila seca, um favo de mel. Ele puxa também para o lado das especiarias, o cravo. Cravo, canela, talvez. Canela, talvez. E não vem da madeira. É da própria uva, né? É da própria casca. Assim como esse gengibre tostado. Né? Então, ele é um vinho que eu considero um coringa em termos de harmonização. Claro que vai depender muito, quem já provou vinhos laranjas italianos, muitos ficam muitos meses, são longas macerações, às vezes 1 ano de maceração. Então ele fica muito mais alaranjado e tem muito mais tanino. No caso do Sfisolantica, como esse é um período mais curto, a gente tem alguns taninos que dão estrutura para o vinho, mas não tem nenhum amargor, né? Ele é um vinho extremamente gastronômico. Exatamente, eu até ia entrando um pouquinho nessa parte da gastronomia, né, que é uma área que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito de estudar, né? Você comentou antes que seria um vinho coringa, né, para as harmonizações, mas tem alguma harmonização que você fala, Edneia, eu sugiro, prove, vai ficar sensacional, você vai ficar com isso na memória para sempre, prove tal prato com este vinho? Eu acho que ele é fantástico com tudo que tem umami, né? Porque ele tem esses taninozinhos. Eu diria que 2 coisas que são muito interessantes com esse seria, por exemplo, cogumelos frescos, né, ou cogumelos. Isso, até um parênteses, né? Umami, então, é o quinto sabor, né? O quinto sabor que nós conseguimos perceber. Então, nos cogumelos temos. Porque é o terroso. Isso, né? Exatamente. Nos cogumelos nós temos, então, bastante a presença do umami. Isso mesmo. Interessante. Então, fica muito bacana com todos os tipos de cogumelos frescos, né? Podem ser refogados e tudo. E eu também acho muito bacana com temperos exóticos, né? Então, curry, o shoyu, a pimenta. Eu digo, ele é um vinho que aceita desafios. Então, eu até ia comentar que esses 3 ingredientes que você citou, eles entram naquela parte dos ingredientes difíceis, né? Da gente harmonizar. E que eles são difíceis de ser domados, né? Que no caso, além desses, tem o aspargo, tem o ovo, tem a alcaparra, né? O pimentão. A berinjela. E realmente, eu acredito que eu vou fazer um teste com este vinho, sim, com esses ingredientes. Depois eu vou te contar. Então, que acho que vai ficar bem interessante. Você me conta. Muito bem. Elô, obrigada pela sua participação. Tá? Obrigada por estar aqui com a gente no evento, na degustação. E um brinde com esse maravilhoso vinho laranja, tá? E obrigada mesmo. Saúde!